Boa tarde. Nós vamos iniciar agora a nossa aula de tabela periódica. Eu vou revisar alguns conteúdos que já foram dados de tabela e vamos continuar com as propriedades periódicas. Bem, a tabela periódica é a organização dos elementos químicos. A iniciativa de elaborar uma tabela, ela foi feita com a demanda do número de elementos químicos. Existem duas tabelas muito importantes, a tabela de Mendeleev e a tabela de Moseley. Mendeleev resolveu organizar os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica, o que foi muito importante, pois a ideia da tabela não era apenas reunir os elementos químicos, mas fazer com que elementos similares fiquem próximos. Na tabela de Mendeleev, ele conseguiu isso. Tanto que alguns elementos que não tinham sido descobertos, Mendeleev fez várias previsões das características desses elementos. Então, imaginem só, um elemento que eles ainda não conheciam, Mendeleev começou a falar sobre esse elemento, apenas pela posição do elemento na tabela periódica, o que foi um grande feito. Posteriormente, esses elementos foram descobertos e verificaram que tudo que Mendeleev havia dito sobre esses elementos estava correto. Moseley resolve organizar agora essa tabela em ordem crescente de número atômico. Bem, quando Mendeleev fez a sua tabela em 1869, a gente ainda não tinha o conceito de número atômico. Moseley pega esse conceito e resolve colocar esses elementos em ordem crescente de número atômico. Percebam que a massa atômica nada mais é do que um número atômico mais o número de nêutrons. Logo, se esse número atômico ele vai aumentando, consequentemente a massa também vai aumentando. Então não temos muitas alterações nessa tabela. Colocando a tabela em ordem crescente de número atômico, temos uma melhor organização desses elementos químicos. A tabela que utilizamos hoje é a ordem crescente de número atômico. A tabela é organizada em famílias e em períodos. As famílias são as colunas. A tabela tem 18 colunas. Então, nós temos uma tabela periódica com 18 famílias. Então, tabela periódica com 18 colunas. Algumas famílias têm nomes específicos. Então, temos da família 1 a família 18. Essa é a melhor forma de chamar essas famílias pela IUPAC. Mas também temos uma nomenclatura um pouquinho mais antiga, que ainda é utilizado, mas em uma prova discursiva, eu recomendo você utilizar a numeração de 1 a 18 ou os nomes das famílias, tá? Então também cuidado, porque às vezes a questão pede, indique o nome da família. Você tem que botar esses nomes que eu vou mostrar para vocês. Se pedir o número da família, você vai colocar a numeração de 1 a 18, tá? Mas nós também temos essa forma mais antiga, que chama de 1A, 2A. Aqui nós temos, nessa área, a família B. E aqui da 3A, a família 8A, tá bem? E o que a família representa? Sabendo o número da família, eu sei a quantidade de elétrons na última camada. Então, se o elemento está na família 1A, significa que ele tem um elétron na sua última camada. Se ele está na família 2A, 2 elétrons na última camada. Mas cuidado, isso não funciona para a família B, que são os elementos de transição. Na família B, o número da família não indica o número de elétrons na última camada. Mas, Mariana, então como eu vou descobrir a quantidade de elétrons na última camada na família B? Bem, você pode fazer a distribuição eletrônica ou fazer a dedução da distribuição a partir da posição na tabela. Eu vou mostrar isso hoje para vocês. E lembrar também que se eles estão nessa área da tabela, eles são metais, ou seja, eles têm poucos elétrons na sua última camada, geralmente 1, 2 ou 3 elétrons, beleza?
Nomes das famílias. Família 1A, metais alcalinos. 2A, metais alcalinos terrosos. Família 3A, família do boro. 4A, família do carbono. Percebam que o carbono é o primeiro elemento dessa tabela, então se esquecer é só olhar ali qual é o elemento químico. Família 5A, família do nitrogênio. 6A, calcogênios, 7A, halogênios e 8A, gases nobres. Esse nome vem da baixa reatividade desses elementos. Os gases nobres não têm tendência a reagir. Por isso, eles são chamados dessa forma. Podemos dividir esses elementos em elementos representativos e elementos de transição. Aqui, onde eu estou fazendo os riscos cinzas, são os elementos representativos. E nessa área aqui, nós temos os elementos de transição. Diferença. Um elemento representativo, a família indica o número de elétrons na última camada. Elemento de transição, não. Os elementos representativos, eles são mais similares entre eles. Lembrem que a tentativa de organizar os elementos em uma tabela era também conseguir colocar elementos similares próximos. E onde esses elementos similares eles estão? Estão em uma família. Quando eu pego a família 5A, esses elementos são parecidos. Quando eu pego a família 1A, esses elementos são parecidos, tá? O que não vai acontecer tanto na família B. Família B, os elementos de transição, eles são similares entre eles, mas eu não tenho uma diferença tão... uma diferença como eu tenho na família A, beleza? Temos um elemento que fica aqui, olha, que é o primeiro elemento da tabela. Esse elemento é o hidrogênio. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela porque ele apresenta o número atômico 1. Como a tabela é organizada, como Moseley falou, em ordem crescente de número atômico, esse primeiro elemento precisa ser o hidrogênio. Mas, apesar disso, o hidrogênio não tem característica de metal alcalino. Tá? O hidrogênio não tem uma característica de metal, a gente pode verificar até mesmo pelo estado físico dele, a temperatura ambiente, né? Só que ele precisa ser o primeiro elemento da tabela, pois ele é o elemento de menor número atômico. Existem algumas tabelas que tem o hidrogênio aqui, na parte de cima da tabela, tá? Ele fica fora da tabela, ou vocês podem olhar a tabela de vocês, às vezes ele tem uma coloração diferente, mostrando essa diferença do hidrogênio em relação à família 1A, tá bom? Mas o hidrogênio, como esses outros elementos que estão nessa tabela, também apresenta um elétron em sua última camada. Vamos então para os períodos. As famílias são as colunas e os períodos são as linhas. Nós temos 7 linhas na tabela, tá? Então temos aqui... faltou um detalhe. Os elementos de transição têm um elemento de transição interno e externo, tá? Nós temos 2 quadradinhos aqui em branco na tabela. E aqui embaixo nós temos 2 linhas. Esses elementos, esse primeiro quadradinho representa a primeira série. O segundo quadradinho branco, a segunda série. Temos a série dos lantanídeos e a série dos actínios, tá? Por que esses elementos eles estão aqui na parte de baixo? Senão a tabela ficaria muito extensa. E nós temos dessa forma uma melhor organização. Se esses elementos eles estivessem aqui, eles iam empurrar esses, concordam? Então não teria um elemento que deveria ficar na família 4A, passaria para outra família, o que não seria benéfico para essa organização. Então por isso que esses elementos vêm aqui embaixo, tá? Então eu tenho elemento de transição interno e externo, tá bom? Interno porque é como se eles estivessem aqui dentro, por isso que eles são chamados assim, beleza? Então, voltando, falando dos períodos, são 7 períodos. E o que o período representa? Pelo período, eu sei o número de camadas. Todos os elementos que estão no primeiro período têm uma camada, apenas a camada K. No segundo período, eles têm 2 camadas. No terceiro, 3 camadas. E assim
sucessivamente. Ou seja, se eu tenho o período e a família, eu sei o número de elétrons na última camada e eu sei o número de camadas. Então, um exemplo, o oxigênio. O oxigênio está na família 6A ou família 16, né? Posso chamar das duas formas, a melhor forma é essa daqui. E cuidado, família 16 tem 6 elétrons na última camada. Se eu falo dessa forma, a quantidade de elétron é apenas o último número. E o oxigênio está no segundo período. O oxigênio está aqui, ó, família 6A, ele é o primeiro elemento químico. O que isso significa? Se ele está no segundo período, ele tem o núcleo dele, certo? Positivo. Então, ele vai ter o quê? 2 camadas. E na sua última camada, ele tem 6 elétrons, tá? Então, pela posição do elemento na tabela, eu consigo fazer previsões das características que esse elemento tem. Começando pelo número de camadas e pelo número de elétrons na última camada, tá? Que é o mais importante em relação ao número de elétrons, que é o que eu preciso para saber o tipo de ligação química que esse elemento faz. Eu posso também classificar os elementos da tabela em metais e ametais. Aqui eu tenho a tabela periódica. Você vai ver essa divisão melhor na sua tabela em casa. A gente divide mais ou menos assim, tá, gente? Vocês vão pegar a tabela periódica. Aqui são os metais e aqui os ametais, tá? Os metais, eles estão no início da tabela. No início da tabela são as famílias mais baixas. Se a família representa o número de elétrons na última camada, isso significa que esses elementos, eles têm uma quantidade pequena, uma quantidade menor de elétrons na última camada. Isso vai influenciar no tipo de ligação que esses elementos vão fazer, tá? E algumas propriedades periódicas, como eletropositividade e eletronegatividade, que a gente vai falar daqui a pouco. Já os ametais estão em famílias mais altas, logo, eles têm uma quantidade maior de elétrons na última camada, tá? Características dos metais. Os metais, eles são maleáveis, eles têm maleabilidade, conseguem ser cortados em lâminas muito finas. Eles apresentam também ductibilidade, conseguem ser cortados em fios muito finos. Alto ponto de fusão e são sólidos à temperatura ambiente. Percebam que tem alto ponto de fusão por serem sólidos à temperatura ambiente. E essas características estão ligadas ao tipo de ligação química que o metal faz, que é uma ligação metálica, que vai ser o nosso próximo conteúdo, ligações químicas, tá? E a condutibilidade também é uma característica dos metais. É só a gente pensar no dia a dia, gente. Pensar nos metais que estão ao nosso redor. Eles são geralmente sólidos. São sólidos, têm alto ponto de fusão. O metal, ele conduz bem calor. Pega uma colher de metal e coloca para esquentar uma comida. Você vai queimar sua mão diferente da colher de madeira. Então, vamos lembrar também das características que nós temos desse material tão presente no nosso dia a dia, tá bom? Os ametais é só você negar tudo isso. Então, se tem alto ponto de fusão, baixo ponto de fusão. Eles têm, nós temos ametais dos 3 estados físicos à temperatura ambiente. Eles não são dúcteis, não têm maleabilidade também, tá bom? A tabela e a distribuição eletrônica. Gente, olha que interessante. Pela posição do elemento na tabela, eu consigo prever a distribuição eletrônica. Eu vou fazer aqui com vocês. Aqui eu tenho família 3A, 4A, 5A e 6A. Tá? Eu vou dar o exemplo do oxigênio, a gente já tinha falado dele, tá bom? Olha só. Vou falar do lítio também. O lítio tá aqui, olha. Ele tá no segundo período. Vou botar aqui que ele tá o S1. Lítio ali, tá bom? O que acontece? Essas duas colunas aqui, todas, as duas, elas terminam na distribuição S. Essa galera daqui na distribuição P. Essa D e essa F. SP, D, F. Mariana, se eu confundir,
você vai separar a tabela e você vai ver quantas colunas tem. Aqui tem 2. Qual o subnível que cabe em 2 elétrons? Não é o subnível S? Então, só pode ser S aqui. No P, cabem 6. Aqui dá certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No D, 10. Aqui você tem 10 colunas. E no F14, aqui você tem exatamente 14 colunas. 14, né? Que são colunas pequenininhas. Beleza? Então, se você ficar na dúvida, é só você conseguir dividir a tabela e verificar o número de colunas que você tem. No S, você sempre precisa de 2 elétrons. P, 6 até, tá, gente? Você pode ter uma quantidade menor. No D, 10 e no F, 14. Tá? Então, se aqui tem 2 colunas, qual é o subnível que cabe em 2 elétrons? O S. Aqui tem 10, o D, 6, o P, 14, o F. Então, vamos lá. Vamos fazer do oxigênio. O oxigênio tá aqui. Primeiro, quantas camadas esse camarada tem? A gente já falou sobre isso. O número de camadas, eu sei pelo período. Então, vamos lá. Primeiro período, segundo período. Ele está na segunda linha, o oxigênio. Se ele está na segunda linha, ele vai terminar com o subnível, com a camada, né? 2. Qual área ele está? Aqui é a área P. Todo mundo que tiver... Aqui vai ser P1, P2, P3, botar da mesma cor, P4, P5 e P6. Não parece um 6 aqui, deixa eu botar maiorzinho. P6, dependendo da coluna que esse elemento está. O oxigênio está na P4, certo? Então, vou botar 2, P4. Então, repetindo, o número de camadas eu vou verificar pelo período, tá bem? Tem uma divergência aqui nos elementos de transição, depois eu vou mostrar isso para vocês. Então, o período vai me mostrar o número de camadas, coloco aqui. A coluna vai me mostrar qual o subnível, tá? Eu botei todos aqui. Aqui vai o D1, D2, D3, D4, D5 até D10, tá bom? Não botei os outros aqui, mas é só continuar até chegar a 10. O oxigênio está no segundo período, botei o 2. Está na área P4, botei o P4. Agora eu tenho que lembrar da distribuição eletrônica e colocar toda a distribuição que vem antes de 2P4. Então, como é a distribuição? 1S2, 2S2, 2P6. Só que aqui vai acabar com 4. Lembrando que o P vai até 6. Eu posso ter uma quantidade menor. Eu só não posso passar desse número, tá bom? Então, olha que interessante, tem a distribuição do oxigênio e faço essa dedução pela análise na tabela periódica. Outra coisa interessante, ele tem uma primeira camada, K. Primeira camada tá aqui, ó, o número 1. Quantos elétrons tem aqui? 2. E ele tem uma segunda camada com 4, com 2, 6. Camada L com 6. Ele não tá na família 6A? Se ele está na família 6A, ele tem 6 elétrons na última camada, que a gente mostra com essa distribuição. Então, núcleo positivo, primeira camada, segunda camada. Primeira camada com 2 elétrons, segunda camada com 6 elétrons, tá? Então, a tabela periódica, a posição do elemento, o importante da tabela não é a gente decorar a tabela, a gente conseguir pela posição do elemento na tabela, fazer previsões sobre esse elemento. Agora nós vamos falar das propriedades periódicas. O que é uma propriedade periódica? Vamos pensar em algo no dia a dia, a diferença de uma propriedade periódica para uma propriedade aperiódica. A periódica, olha o nome, segue um período. Ela aumenta e diminui, vamos dizer, em relação ao tempo, tá? Vamos lá, os dias em um mês. Eu vou indo 1, 2, 3, 4, 29, 30, né? 30, 31, depende do mês. Mas depois ela vai voltar. 1, 2, depois ela volta. Então, ela segue um período com o passar do tempo. Já a propriedade aperiódica, ela só aumenta ou só diminui. Ela não segue um período. Um exemplo, a minha idade. 1, 2, 3, estou com 32 anos. 32, 33, não vai voltar, né? Podia ser, né? Depois de 32, 20, 21, 32, 20.
mas só vai aumentar. Propriedade aperiódica, propriedade periódica. Claro que agora a gente não está falando em relação ao tempo, a gente está falando em relação ao aumento do número atômico na tabela. Como essa propriedade ela vai aumentar, tá bom? Exemplo de propriedade aperiódica, o próprio número atômico. A tabela é organizada por ordem crescente de número atômico, então é um valor que só aumenta na tabela. Outra propriedade aperiódica na tabela, a massa, que ela tende sempre a aumentar. Tem alguns desvios às vezes, mas se você pega um gráfico, é um gráfico crescente. Propriedade periódica, eu tenho raio, eu tenho eletronegatividade, eletropositividade, afinidade eletrônica, potencial de ionização. São algumas das propriedades que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos começar falando sobre o raio atômico. O raio atômico nada mais é do que o tamanho desse átomo. É a distância do centro do átomo até a sua última camada. Mas os cientistas conseguem saber onde está esse núcleo. Só que eles não conseguem saber onde termina o núcleo. Como então medir o raio atômico? Eles pegam dois átomos iguais, se eles sabem onde está o núcleo, pegam a distância de um núcleo ao outro e dividem por 2. Assim a gente tem exatamente o raio, que é o tamanho do átomo. Se você quiser saber o tamanho do átomo, relacionar, você vai comparar os períodos. Por quê? Como eu falei para vocês, quem está no primeiro período tem uma camada, no segundo tem duas. Pô, o cara que tem duas camadas, ele é maior do que quem tem uma camada só. No terceiro período, ele tem 3 camadas. No sétimo período, ele tem 7 camadas. Ou seja, quando aumenta o período, aumenta o raio. Quanto maior o período, maior o tamanho desse átomo, maior o raio atômico, tá? Então, se ele pede para você analisar, um elemento está no terceiro período e o outro está no segundo período, o que está no terceiro período é maior do que o que está no segundo período, beleza? Mas, e se esses elementos estiverem no mesmo período, como você vai fazer? Vamos imaginar aqui 2 elementos químicos, X e Y. X tem número atômico 7. Se X tem número atômico 7 e Y está do lado de X, Y tem número atômico 8. O que vai influenciar no raio é o número atômico, gente. Por quê? Aqui eu tenho X, tá? E esse daqui é o Y. O X tem uma carga nuclear positiva menor do que o Y. O Y tem mais prótons no núcleo. Gente, o átomo, ele tem um núcleo positivo e os elétrons ao redor, certo? Esse núcleo atrai os elétrons, tá bom? Claro que é uma atração pequena, ele não vai botar esses elétrons juntinhos, mas essa atração vai influenciar no raio. Se eu tenho uma carga positiva maior, esse núcleo vai atrair mais os elétrons. Ou seja, o Y tem uma carga nuclear maior do que o X. Então, o Y vai atrair mais os elétrons, porque ele tem mais prótons. Atrai mais os elétrons. E esse átomo, então, vai ser menor, tá? Ou seja, em um mesmo período, em uma mesma linha, o número atômico aumenta para a direita. Se o número atômico aumenta para a direita, o raio aumenta para a esquerda, porque quanto maior essa carga positiva no núcleo do átomo, maior a atração, menor o raio. Ou seja, eles são inversamente proporcionais, tá? Então, Mariana, se esses átomos estão em períodos diferentes, eu analiso o período. Quanto maior o período, maior o raio. Beleza. E se eles estiverem em períodos diferentes, eu analiso então o número atômico. Quanto maior o número atômico,
menor o raio, porque eles são inversamente proporcionais. Certinho. Então, posso falar que o raio atômico cresce para baixo e para a esquerda. Cuidado que o vestibular não vai pedir para você comparar dois elementos, qual é maior. Ele vai querer saber o porquê maior, tá? Então, você não pode explicar com setinha, não adianta decorar a seta. Você tem que saber por que o raio cresce para baixo e para a esquerda. Vamos passar agora para a nossa próxima propriedade periódica. Vamos falar da eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência do átomo de ficar negativo. O que é um átomo que fica negativo? O que é um átomo negativo? É um átomo que ganha elétron. O elétron tem carga negativa. Se ele ganha elétron, ele fica negativo. Agora, um átomo eletronegativo, ele tem tendência de ganhar elétron, ele tem tendência de ficar negativo. Isso não significa que ele está negativo. O oxigênio, ele é eletronegativo. Ele não precisa estar negativo para ser eletronegativo, porque é uma tendência. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu falo assim, eu sou chocolatra, eu tenho tendência de comer chocolate. Eu preciso necessariamente estar comendo chocolate para ser chocolatra? Não, eu tenho essa tendência. Se eu ver chocolate, eu tenho tendência a comer esse chocolate, beleza? A mesma coisa para os elementos. Então, o oxigênio, ele tem tendência a ganhar elétron, ele gosta de ganhar elétron, tá? Mas ele não precisa necessariamente estar ganhando elétron para ser eletronegativo. Eu posso falar assim, eu tenho oxigênio e tenho oxigênio menos 2. Esse é negativo, esse aqui tá neutro. Agora, o oxigênio, ele é eletronegativo, ele gosta de ganhar elétron, tá bem? É diferente de negativo, diferente de eletronegativo. Eletronegatividade é essa tendência, tá? E como a eletronegatividade cresce na tabela? No raio atômico, a gente tinha que analisar primeiro os períodos, né? Eletronegatividade é diferente. Vamos analisar primeiro as famílias. O que a família me mostra de um elemento químico? A família me mostra o número de elétrons na última camada. Pois bem, os elementos que estão no início da tabela periódica têm poucos elétrons na última camada. Os elementos que estão no final da tabela têm uma quantidade maior de elétrons na última camada. Um elemento que tem um elétron, um elemento que tem 2 elétrons, um elemento que tem 3 elétrons, ele tende a perder esse elétron, tá? Ele tende a doar esse elétron. Agora, elementos que têm uma quantidade maior de elétrons na última camada, ele tende a ganhar, fica mais fácil ele ganhar. A gente vai entender melhor esse conceito na aula de ligação química, que é a aula da semana que vem, tá bom? Então, ele tende a ganhar elétron. Por quê? Os elementos, eles vão ganhar e perder elétrons para eles querem conseguir ficar com 8 elétrons na última camada. Quem tem uma quantidade maior está mais próximo a 8, então ele tende mais a ganhar. Tendência de ganhar não é eletronegatividade? Então, a eletronegatividade cresce para a direita. Então, com o aumento da família, família, quanto maior a família, maior a eletronegatividade, tá? Agora, em relação ao período, se esses dois elementos que eu estou comparando, se eles estão em uma mesma família, você vai analisar o tamanho do átomo, gente. Vamos pensar em uma família, tá? Eles têm, sei lá, tá na família 17, família 7A. Todos têm a mesma quantidade de elétrons na última camada. Então, o que vai influenciar aqui é o tamanho. O raio, ele cresce para baixo. Então, o elemento que está aqui embaixo, ele é maior do que o elemento que está aqui em cima. Eu estou pegando uma mesma coluna, tá bom, gente? Isso aqui é uma determinada família, pode ser a família 17, tá? Tanto faz. Em todas as famílias, o raio cresce para baixo. Então, o elemento que está aqui embaixo, ele é maior do que o elemento que está aqui em cima, ele é menor, tá bom? Eletronegatividade, ele não é a tendência de ganhar elétron? Eu já vou comparar com a eletropositividade. A eletropositividade é a tendência de ficar positivo, ou seja, perder elétron, tá bom? Então, vamos voltar aqui na família para a gente fazer um paralelo aqui com eletronegatividade e eletropositividade.
Átomos que têm muitos elétrons na última camada tendem a ganhar elétrons. Eles são mais eletronegativos. Eletronegatividade cresce para a direita. Átomos que têm poucos elétrons na última camada tendem a perder elétrons. São mais eletropositivos. Eletropositividade cresce para a esquerda. Beleza? Eletropositividade cresce para a esquerda. Agora, em relação eletronegatividade crescer para cima e eletropositividade crescer para baixo, isso está relacionado ao raio atômico, tá? Como assim? O átomo tem um núcleo positivo. Esse núcleo exerce uma força sobre os elétrons. Em um átomo menor, o elétron está mais próximo ao núcleo. Em um átomo com raio maior, o elétron está mais afastado ao núcleo. Gente, vocês concordam que esse elétron está mais afastado nesse átomo do núcleo do que nesse átomo pequenininho? Em qual átomo o núcleo exerce uma força menor? Não seria no átomo maior? Se aqui a força nuclear é menor, esse átomo consegue perder elétron com maior facilidade. Um átomo menor, esse núcleo está puxando esse elétron. Esse núcleo está trazendo esse elétron mais para próximo. É mais difícil ele perder elétron, tá? Logo, um átomo maior, ele tende mais a perder elétron. E um átomo menor, a ganhar elétron, beleza? Então, isso analisando é em uma mesma família, tá? Então, em uma mesma família, o átomo maior, ele não tende mais a perder elétron. Perder elétron não é eletropositividade? Logo, a eletropositividade cresce, então, para baixo. E eletronegatividade, capacidade, tendência de ganhar elétron, como vai ser maior em um elemento com raio menor, ela vai crescer para cima, tá bem? Então, vamos lá, só para a gente revisar essa parte. Família, em eletronegatividade. Primeiro, eu vou falando dos dois juntos. Eletronegatividade e eletropositividade. A eletronegatividade, quanto maior a família, maior a eletronegatividade. Por isso, está crescendo para a direita. Aumenta os elétrons na última camada, aumenta a capacidade de ganhar elétron. Já a eletropositividade, quanto maior a família, menor a eletropositividade. A eletropositividade cresce para a esquerda, que eu tenho uma menor quantidade de elétrons na última camada. Agora, em uma mesma família, a gente vai analisar o raio. Quanto menor o período, maior a eletronegatividade, capacidade de ganhar elétron. Uma vez que esse átomo é menor, o núcleo